Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu venho responder algumas perguntas que vocês fizeram pra mim, né? Eu falei pra vocês da última vez que eu fiz esse vídeo, né, que eu fiz algumas vezes, né? Já foram duas e vocês podem conferir essas edições anteriores clicando aqui em algum link que vai aparecer por aqui, tá? E eu disse na última edição que eu não demoraria mais tanto pra fazer uma nova edição. Só que de novo eu demorei um semestre, então vocês me desculpem, vai virar tradição. Então eu já vou declarar antes que fique feio pra mim, né? Eu vou fazer esse tipo de vídeo a cada semestre, porque realmente todo mês não funciona, toda semana muito menos. Então realmente a frequência que eu consigo arrumar pra fazer esse vídeo é essa aí, tá? Eu perguntei pra vocês há muito tempo atrás, né, pra fazer uma terceira edição. Aqui no YouTube mesmo, né, eu uso a barra da comunidade pra fazer as perguntas. E aí, aconteceu um probleminha, né? Eu salvei algumas perguntas, mas outras eu acabei apagando sem querer, né? O post, na verdade, eu apaguei. Não foi perguntas específicas mesmo, foi o post todo. E aí, então, pra remediar esse problema, eu fui lá no Instagram, né, da conta do canal, que caso você não segue ainda, é essa aqui que eu vou deixar aqui na tela. Eu falei, gente, ó, perguntem aí o que vocês quiserem, eu vou usar no próximo vídeo. E aqui estou eu com as minhas perguntas. Eu tive todo o cuidado, né, de pegar um papel que já estava sendo usado, mas tudo bem, a gente tem que reutilizar o papel, né? E eu peguei aqui, anotei todas as perguntas e foram muitas, eu acho que batemos um recorde, né, gente? Mas enfim, foram muitas perguntas boas e eu vou colocar todas aqui passando na tela, né, um print delas. E vocês podem ver o nome de quem perguntou. Eu não sei se permitiram que eu fizesse isso, mas eu vou fazer mesmo assim, tá? E vocês podem perceber que algumas perguntas não tem nome das pessoas. E é porque são perguntas que foram feitas mais de uma vez, então pra não ficar repetindo e tudo mais, eu acabei cortando o nome das pessoas porque mais de uma perguntaram. Então, entendido, acho que é isso, podemos começar, né? Número 2, como você escolhe suas próximas leituras? Essa é bem fácil de responder, né? Depende muito do momento também que eu tô. O que a vontade manda ali eu tô fazendo, então se agora eu quero ler suspense, então aí eu vou lá e pego um livro de suspense. Então depende muito do que eu quero ler agora. Mas eu não tenho muitos critérios não. Na maioria das vezes o que mais acontece, eu venho aqui pra estante e eu pego o primeiro livro que aparece, né? No caso eu peguei esse aqui, mas não lerei esse aqui agora, né? Minhas próximas leituras agora, por exemplo, vão ser O Grande Gatsby, porque aparentemente eu não vou ter como escapar desse livro aqui, né? Meu professor de literatura pediu pra gente ler na escola. E também, coincidentemente, né, um pouquinho antes dele pedir esse livro, eu tinha combinado uma leitura conjunta dele com o Norton e com o João. O João tem canal que se chamou Literário, tá? E a gente combinou e eu já ia ler esse livro aqui, então tem mais o agravante da escola, vou ter que ler pra fazer prova, enfim. Então esse aqui é um exemplo de livro que eu vou ler porque combinei com algum amigo, né, com alguns amigos ou por causa da escola. Então quando acontece isso, não sou muito eu quem decido a próxima leitura, mas tem casos, na maioria das vezes é eu que quero mesmo. Então, fiquei com vontade de ler esse livro aqui, às vezes eu nem tenho o livro, mas eu saio atrás de PDF, de e-book. Mas eu não tenho muita ordem, né, muita organização pra isso. Se não é por algum grupo ou por alguma razão específica, é só porque o livro me chamou. Eu acho que dá pra gente falar assim também, né? O livro que me escolheu pra ser lido naquele momento, né? O que é uma mentira, porque vários livros me escolheram em vários momentos e eu não terminei de ler eles. Número 3, um livro da sua estante que você recomenda pra todas as pessoas lerem. E seria Os Miseráveis, com certeza. Tá ali aqui, ó. Vocês estão vendo? Enfim. Com certeza. Todo mundo tem que ler esse livro alguma vez na vida. E se vocês morrerem antes de ler esse livro, eu não perdoarei vocês. Número 4. Você sempre viveu em um ambiente familiar de leitores ou começou de forma independente? Foi sempre o ambiente que me influenciou, né? Mas eu comecei a ler porque eu quis mesmo. Claro que teve a influência da família, mas em algum momento, por alguma razão da vida, eu decidi que eu ia ler, né? Então, eu peguei um livro na biblioteca da minha avó e fui lá e comecei a ler. Foi mais ou menos assim. Então foi um pouco dos dois, né? Número 5, vai dar uma chance ao Beckett? Provavelmente sim. Não sei qual que eu vou ler dele, mas eu acho que eu vou. Eu tô pensando em ler aquele Malone Morre, porque eu gosto desse título. Aquele Esperando Godot, que é uma peça dele também, eu pretendo ler, mas é coisa lá pra frente, projeto futuro.
depois que eu me curar do trauma que eu fiquei quando eu li Primeiro Amor, que é um livro que realmente me deu constipação quase. Número 6. Escritores que você tem medo de ler. Quais são e por quê? Eu acho que eu não tenho medo de ler nenhum, né? Eu tenho medo de outras coisas, agora de escritor não tenho não. Eu tinha um certo medinho, assim, do James Joyce, mas depois que eu li aquela palhaçada que foi Ulisses, né? Que eu não li, eu comecei a ler só. Aí eu perdi o medo, eu fiquei com raiva, né? Mas assim, um escritor que eu tinha até um pouco tempo atrás, um certo medo de ler, porque também tem fama de ser difícil, é o Júlio Cortázar, ou Julio Cortázar, chame como quiser. Que escreveu O Jogo da Amarelinha, mas eu não tenho mais medo também. Inclusive eu quero muito ler O Jogo da Amarelinha, eu tô louco pra ler esse livro. Justamente por ser um livro que você não precisa ler na ordem convencional, você pode ler pulando de um capítulo pro outro, e enfim. Deve ser interessante ler esse negócio. Até um certo tempo atrás eu tinha medo de ler, agora eu não tenho mais não. Agora eu não tenho nenhum mesmo pra encaixar nessa pergunta. Outra pergunta, sabe falar mais de um idioma? Se sim, quais? Essa pergunta foi feita 2 vezes. E eu só sei falar, além do português fluente, inglês. Mas eu estou caminhando para aprender coreano. Já comecei a aprender, tô na minha... Eu não sei em que metade, que parte do processo eu estou, mas eu tô aprendendo bastante. E agora em setembro eu vou fazer meio que uma... vou prestar mais atenção nesse sentido, né, de aprender essa língua, porque eu descobri que eu adoro aprender línguas para passar o tempo. Então, é uma coisa que eu vou fazer com muito mais frequência. E no momento eu tô aprendendo coreano, mas saber falar mesmo só português e inglês. E eu preciso melhorar um pouquinho o meu inglês ainda também. Isso é uma coisa que vem com o tempo, lendo livros em inglês ajuda, e ir para os Estados Unidos também é uma boa, né? O dia que acabar essa porcaria dessa pandemia, estarei indo para lá, né, se Deus permitir. Outra pergunta, você acha que as leituras mudaram sua visão sobre a vida? Sente essa evolução? Totalmente. O tempo todo. Eu me pego pensando que muitas coisas que eu pensava antes, eu mudei de conceito, mudei de pensamento por conta dos livros, né? Inclusive, esse é um critério que eu uso muito para saber se o livro é bom ou não, se ele me fez mudar de posicionamento com alguma questão, sobre a minha vida, sobre a vida no geral, enfim. E sim, eu acho que o tempo todo os livros mudam a minha concepção, né? E quando muda bastante, eu considero que o livro é muito bom. Ou não só quando muda, mas quando acrescenta alguma coisa à minha visão de vida, enfim. Eu acho que os livros estão aqui para isso, quase 90% do tempo. Qual é seu livro da vida? Acho que tá todo mundo cansado de saber, né? Os Miseráveis, tá aqui em cima, né? Já cansei de mostrar, eu não vou pegar porque é muito grande, é pesado, enfim, vocês sabem, né? Mas é Os Miseráveis. É um livro que me marcou muito, que foi o livro que mais me fez chorar até hoje, e isso pra mim é uma grande coisa, porque eu sou muito chato de chorar, eu gostaria tanto de chorar mais, gente. Mas porque eu me sinto meio psicopático. Psicopático não existe, né? Mas eu me sinto meio, sei lá, sabe, indiferente às vezes. Eu acho que eu preciso me deixar comover mais. E Os Miseráveis foi uma grande ajuda nesse sentido, porque depois daquele livro eu fiquei muito mais sensível. Eu acho que os livros ajudam nisso também, né? Tornar as pessoas mais sensíveis, ou pelo menos deveria tornar, né? Você sempre doa livros ou guarda na estante? Eu era das pessoas que guardam na estante, como vocês podem ver. Mas agora, daqui pra frente, eu vou iniciar um negócio de desapego. Isso eu fui meio influenciado pela Leila e pela Érica, porque eu vejo elas contando, né? A Leila, por exemplo, ela lê um livro e já passa pra frente. Isso é uma coisa que eu vou fazer. Se é um livro que eu não quero reler ou que realmente não me marcou muito, eu não vejo motivo pra manter na estante. Então é uma coisa que eu vou fazer, né? Sempre trocar as poeiras, né? Porque senão vai ficar uns livros aqui que eu não vou ler ou que já li e que não tem mais sentido permanecer aqui. Então é melhor que eu passe pra frente pra alguém que queira ler o livro, né? Então agora eu sou do tipo de pessoa que guarda na estante. Mas eu já estou no processo de desapego para começar a ser do tipo que doa os livros, né? Doa, troca, vende. Eu vou começar a trocar mais no Scooby, que é realmente um negócio que vale muito a pena. E a propósito, quem quiser me seguir no Scooby, tá aqui meu perfil, tá? Que é uma pergunta que me fazem bastante também. Próxima pergunta, se você pudesse nascer em outra época, em outro país, quais seriam? Essa pergunta acho que é mais fácil de responder, né? Eu acho que não é segredo pra ninguém que me conhece que eu sou fascinado e apaixonado pela Ásia Oriental, né? Ou pelas pessoas, pelas culturas de pessoas que comem com hashi, né? Que tem olhos puxados, chame como você quiser. Eu teria adorado nascer na Coreia, né? E assim, Coreia no geral, eu sou fascinado pela Coreia, mas pra não ter que falar de Coreia, porque eu falo disso o tempo todo, vou falar de outros lugares, né?
eu ficaria satisfeito em ter nascido na China, no Japão, em Taiwan e, enfim, Ásia no geral. Só que aí é que tá, eu não queria nascer, por exemplo, nasci na China de pai chinês, não é isso que eu queria. Eu queria nascer lá mesmo, mas eu queria ter os mesmos pais e a mesma família, porque a coisa que eu mais tenho de especial na minha vida toda é a minha família, então eu não queria que isso mudasse. Então o que eu queria que tivesse sido feito? Quando minha mãe ficou sabendo que estava grávida de mim, o que eu queria que ela tivesse feito é zarpasse para a Ásia e tivesse me parido lá, né? E aí ia estar no meu registro, minha nacionalidade, chinês, japonês, taiwanês, qualquer dessas coisas, né? Hong Kong, por que não, né? Tudo bem, província da China, mas enfim, eu queria ter nascido lá, né? Ter na certidão é uma coisa legal, né? Saber que você nasceu fora. As pessoas no Brasil olham pros gringos de uma maneira bem endeusada, né? Então ia ser um ganho na minha vida. Mas, como isso não aconteceu, eu nada tenho o que fazer, né? Até que no inventário volta no tempo ainda, então vai continuar assim mesmo, sou brasileiro mesmo, né? E não me sinto culpado por isso não. Eu fico pensando, se eu tivesse nascido em outro lugar, minha família seria outra, meus amigos seriam outros, eu não teria feito esse canal, quem sabe eu não teria sido a mesma pessoa. Quem sabe não, com certeza eu seria outra pessoa. Então, se eu sou quem eu sou hoje é porque eu nasci aqui, então, né, não gostaria de mudar isso. Mas se pudesse, né, se eu tivesse tido a chance de nascer lá fora, né, só nascer mesmo, tava bom. Outra coisa, qual faculdade você pretende fazer quando acabar a escola? Essa é outra pergunta que me fazem muitas vezes. E é uma pergunta que eu faço pra mim mesmo várias vezes na minha vida. Eu até hoje não tenho certeza. Porque eu já quis fazer artes cênicas, que eu queria ser ator, mas eu não sei se eu quero isso hoje. Lógico que meu sonho é ganhar um Oscar, mas faculdade disso, né? Minha mãe sempre falou pra mim, minha família, todo mundo fala pra mim que eu tenho que ter um plano B. Então tá, eu quero fazer isso, mas eu tenho que ter um plano B caso o que eu quero fazer não dê certo, entenderam? Já pensei em fazer jornalismo, que é a ideia que eu tô contemplando mais ultimamente. E já pensei em fazer publicidade e propaganda, já pensei em fazer... É coisa de humanas, eu sou de humanas. Agora, as coisas de exatas, não. Nada que envolva números. Assim que eu sair da escola, eu não quero mais ver uma fórmula de Bhaskara na minha vida. Mas enfim, é uma questão que está em aberto ainda também. Se alguém tiver sugestões, né? Eu acho que você se identifica com tal área, digam por favor, né? Se tivesse alguma coisa de relações exteriores, né? De países que mexe com isso, eu gostaria também, né? Alguém já falou que eu poderia ser um bom diplomata, mas eu não me lembro mais quem foi. Várias pessoas, na verdade, me disseram isso. É uma ideia, quem sabe, né? Quem sabe eu faça isso. Sério que você tem 14 anos? Como é possível alguém ser tão culto com essa idade? Bom, é sério, né? Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui minha data de nascimento na minha carteira de identidade, mas enfim. Tá dando pra ver? Pois bem. Data de nascimento, 2/8/2006. Tá aí, gente. Participa de algum clube do livro pelo WhatsApp? Sim, inclusive eu coordeno um que se chama Livros e Shallow Now. Que se chama assim, que foi criado bem naquela época em que aquela maldita música foi lançada. E as vagas para entrar no clube estão fechadas no momento, mas quem sabe algum dia eu abra de novo. Tem horas que eu decido abrir, tem horas que eu quero fechar, enfim. Você pensa em escrever alguma história ou já iniciou alguma? Sim, já iniciei umas 1000. Eu nunca termino quase nenhuma, né? Mas eu já terminei 5 histórias, né? 5 livros. Ou 4, eu nunca lembro de contar. Enfim, a minha cabeça é confusa, tá, gente? Desculpa aí. Mas eu realmente quero publicar algum livro algum dia sob pseudônimo. Não sei, mas eu tenho essa vontade de publicar a minha história assim. Eu tenho algumas prontas, mas eu escrevi há muito tempo, não eram tão boas assim quanto hoje. Hoje eu escrevo muito melhor porque eu fui lendo mais, né? Enquanto a gente vai lendo mais, a gente vai pegando o jeito. Então as histórias que eu tenho terminadas não são lá tão bem escritas assim, né? Mas são histórias minhas, né? Enfim, uma hora eu vou até revisitar, como é que fala? Revisar, né? Você gosta de algum instrumento musical em particular? Sim.
Última pergunta, tem alguma matéria escolar que você odeia? Sim, matemática. Eu odeio matemática e física. Eu odeio matemática, mas é mais matemática do que física. Física não é bem culpa da matéria. Eu não posso falar do que é a culpa, mas enfim, né? Meus amigos sabem. Mas matemática é que eu tenho mais ódio, porque eu não sei, eu não consigo entender pra que eu vou usar aquilo na minha vida. Eu sei que a gente tem que aprender pra exercitar o cérebro e tudo mais, mas eu odeio matemática, gente. Eu odeio matemática. Já falei que eu odeio matemática? Então foi isso, gente. Essas foram as perguntas. Foram muitas. Muito obrigado a todos que perguntaram. Daqui um semestre eu faço esse episódio de novo, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, caso sim. E caso não também, por favor, se inscrevam no canal. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E até mais, gente. Tchau.